o que a pessoa tem a dizer sobre aquilo, é ou não é? E se a pessoa não disser aquilo que está de acordo com aquilo que você pensa, já não está legal. Poucos têm a capacidade de absorver algo diferente daquilo que pensa e ficar feliz. A maioria das pessoas não concorda com a opinião dos outros. A maioria das pessoas não concorda com o que os outros dizem. A maioria das pessoas concorda com aquilo que os outros dizem, desde que seja similar àquilo que você quer. Mude a música, filho. Mais rápido um pouquinho, por favor. Estão entendendo? É ou não é? E os coaches falam o seguinte: quando você tem uma pergunta, quando você tem um desejo, quando você quer algo, você vai lá e escreve. Você vai lá e desenha. Você vai lá e recorta a imagem e cola no seu quadro de visão. É ou não é? Os coaches não ensinam isso? E aí ele fala para você ir pegar a sua visão, recortar, colar numa cartolina e passar onde você vê todos os dias, amém? E aí você vai lá e faz. É ou não é? Não, eu fui lá, paguei 50 mil kwanzas para ouvir um cara falar, e ele se veste bem, ele fala bem, ele chegou de carro novo, então ele sabe o que está dizendo, e ele falou para mim, para eu pegar a visão, colocar num quadro. Então eu vou fazer. Quão pequeno nós somos. Deus fala a mesma coisa e você não faz. Mas quando um coach fala, você faz. Ei, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Tem uma diferença singela e sutil aqui. Os pregadores, de um modo geral, quando pregam isso, pregam geralmente, veja lá em Abacuque 2:2. Porque este versículo é interessante, condiz com os pregadores coach. Coloca a sua visão em quadros, para que quando você passe, você lembre dela e caminhe na direção dela. É ou não é? É isso que diz a palavra? Não. A palavra fala, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Não é você. É para que aqueles que não te conhecem passem e vejam as promessas que Deus já vai realizar na sua vida, porque Deus anuncia antes do fim todas as coisas. Já é uma palavra liberada, se Deus liberou e você caminha na direção dela, ela vai acontecer. Então, quando você escreve, para que os outros que passam correndo vejam e chamem atenção, é para que quando se realize, eles não entendam que foi sorte, eles saibam que foi uma promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa aqui? Quem já escreveu e mostrou para os outros? Amém. Professai. O espírito de profecia está sobre nós. O espírito de profecia está sobre você. Aprenda a profetizar. Profetize e registre para que todo mundo veja que vai acontecer, porque quando acontecer, ele vai saber que foi Deus na sua vida, então o nome do Senhor será glorificado. Amém? Agora você não escreve nem para você, quem dirá vai testemunhar para os outros o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por que você escreve? Para que os ladrões de sonhos não venham te roubar os sonhos. Quem já foi ladrão de sonho aqui? Muita gente veio me falar coisas que Deus imaginava, que ele imaginava que Deus falava para ele, ou que Deus falou para ele. E eu fui, por muitas vezes, ladrão de sonhos. Só para vocês lembrarem, eu não cria em Deus, amém?
Então eu vou contar uma história para vocês. Tem um grande amigo meu, irmão, chamado Haroldo Júnior, e ele esteve aqui no aniversário da igreja com a família. Quem lembra dele? Eu fui um ladrão de sonho na vida dele. Ele começou a caminhar com Deus antes de mim. E quando ele teve um encontro com Deus, ele me ligou e falou: Adriano, tive um encontro com Deus. Aí eu já falei: opa, encontro com Deus. Como é que se encontra com Deus? Depois ele falou assim: e neste encontro, um pastor começou a orar, e ele falou que pessoas iriam receber dons de Deus. E quando esse pastor começou a orar, a minha mão começou a queimar, e queimava como fogo, e aquilo aquecia cada vez mais. Aleluia! Quem já passou por isso? Amém. E eu escutando, né? Digo, tá ficando louco. No telefone. E eu falei assim: e daí? O que aconteceu? Não, e daí minha mão estava queimando, e ele falou assim: tem algumas pessoas aqui que estão recebendo o dom de cura, e essas pessoas têm a mão queimando como fogo. Eu falei: e daí? E a minha mão estava queimando como fogo, ele dizia. Eu falei: então eu falei para aquele pastor: olha, minha mão está queimando. Ele falou assim: Deus está te derramando sobre você o dom de cura. Aí eu falei para ele por telefone assim: e você acreditou? Você acreditou nessa maluquice aí? Você foi hipnotizado, rapaz. Isso não existe. E quando você pega e liga para alguém que você quer contar entusiasmado, é porque você quer compartilhar algo bom com essa pessoa, é ou não é? Imaginando que essa pessoa vai ser recíproca com você, é ou não é? Imaginando que essa pessoa vai compartilhar com você da sua alegria, é ou não é? Quem já ligou para alguém assim e teve uma resposta lá do outro lado que foi um balde de água fria? Eu derramei vários e vários baldes de água fria na vida de outras pessoas. Ladrões de sonho. Agora, se ele tivesse escrito o que ele recebeu, colocado num outdoor para que todo mundo visse, a minha palavra não seria suficiente para apagar aquele fogo incendiado, amém? Porque ele já teria se comprometido publicamente. Quando você se compromete publicamente, tudo fica mais forte. Fica ou não fica? Quando você fala: eu vou fazer isso publicamente, o compromisso é maior ou não é? Qualquer vento te derruba? Te tira do caminho? Não, porque você expôs publicamente aquilo que vai acontecer. Então, antes de contar para os outros, faça como Deus orienta. Vai falar com Deus, vai pedir para Deus. Saiba que pode ser repreendido. E quando receber a palavra, a publique para que todo mundo saiba. Amém? Sabe por que nós temos um projeto para uma igreja para 7.000 lugares sentados? Sabe por quê ou não? Porque Deus falou. E olhem para nós aqui. Nós estamos em quantas pessoas mais ou menos hoje aqui? 70 pessoas. Nós vamos para outro rumo agora. 70 pessoas. Se eu falar aqui de mim para vocês, nós vamos ter uma igreja com 7.000 lugares sentados, e vai ser rápido, vai ser dentro de 3 ou 4 anos, amém? Quem aqui acredita? De verdade. Sabe, amados, de mim falar isso é loucura, mas Deus falou. Por isso nós temos projeto, por isso nós temos vídeo, por isso nós temos terreno identificado, por isso nós já mandamos proposta para comprar o terreno, porque nós caminhamos diante de uma orientação de Deus. Agora, qual é o próximo passo para que isso aconteça? Deus vai revelar com clareza, amém? Aleluia. Sabem, amados, a visão que nós temos, às vezes, ela é turva, não é muito clara. Não é muito clara. Projeta para mim
Marcos 8, 23. Está aí? Marcos 8, 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Eu pergunto para você agora, você sabe o seu futuro? Você já viu o seu futuro? Você sabe o que vai acontecer com você? Você sabe para onde Deus está te direcionando? Você sabe para onde as tuas escolhas estão te levando? Você consegue projetar a sua vida para daqui 5, 10, 15 anos? Consegue ou não? Consegue? Se você não consegue, eu quero fazer algo com você aqui agora. Feche os olhos, por favor. Eu vou orar com você. E eu quero que você não se cobre, mas deixe fluir. Imagine a sua vida daqui 10 anos. Baseado nas suas escolhas hoje, como será a sua vida daqui 10 anos? O que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Daqui 10 anos tu vai estar fazendo o quê? Vai estar com quem? Vai estar em que lugar? Como é que vai ser a situação ao seu redor? Como você gostaria que ela fosse? Amém, aleluia, aleluia. Abra seus olhos, por favor. Quem teve uma visão clara de como seria daqui 10 anos? De como será daqui 10 anos? Quem tem uma visão turva de como será daqui 10 anos? Quem tem uma ideia de como vai ser, mas aquilo não está nítido? Amém? Não se assuste. 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Meio embaçado. Eu vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. A visão não está clara, não está nítida, mas sabe que são homens. Quem teve visão ruim, levante a mão, por favor. Aleluia, baixa a mão. Quem teve visão boa, levante a mão, por favor. Filho, como é que pode ter visão boa e visão ruim? A gente não está aqui para agradar homens, amém? Nós estamos aqui para ser edificados e prestar culto a Deus, amém? Quem não teve visão nenhuma, levante a mão, por favor. Amém. Cada coisa diz uma coisa. Se você teve uma visão ruim, baseado nas suas escolhas, saiba que as suas escolhas precisam de um novo direcionamento. E eu te sugiro, escute mais e olhe mais para Cristo, amém? Se você teve uma visão boa, glória a Deus, amém? Parece que as suas escolhas estão te levando para um lugar bom. Quem não teve visão nenhuma, pede orientação a Deus, porque Deus sempre dá direcionamento. Eu não perguntei aonde você estaria, eu perguntei como seria daqui 10 anos. Amém? Como você deseja que seja daqui 10 anos. Se você não consegue nem projetar um sentimento para a sua vida, de como você gostaria que ele fosse daqui 10 anos, precisamos conversar lá naquela salinha. Se você tem uma visão má de como vai ser daqui 10 anos, precisamos conversar lá naquela salinha.
tem algo que precisa ser liberto na sua vida, amém? Nós estamos aqui para isso. Depois disso, tornou a pôr-lhes a mão sobre os olhos e os fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Depois dessa visão turva, Deus toca, Jesus toca e mostra com clareza como vai ser. Amém? Mas para isso acontecer, precisamos do toque de Deus. Precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos nos esvaziarmos de nós para que o Espírito Santo transcenda este nosso templo, este nosso corpo. Amém? Lembra, o nosso coração é enganoso. E como que começa de verdade para você ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo tem que estar com Ele. Sim ou sim? Para ser cheio do Espírito Santo tem que estar com Ele. E quem está com Ele faz tudo com Ele. Toma todas as decisões com Ele. Trabalha com Ele. Caminha com Ele. Faz tudo com Ele. Ceia com Ele. Assenta-se à mesa com Ele. Parte o pão com Ele. Divide as tristezas com Ele. Divide a alegria com Ele. Comemora as vitórias com Ele. Agradece a presença dEle. Agradece a orientação dEle. Agradece a provisão que Ele dá. Reconhece a presença dEle. Amém? Eu quero te fazer um convite nessa manhã. De repente você anda afastado. De repente você não tem caminhado com Ele. É Ele que tem caminhado com você. De repente você toma as decisões e quer que Ele valide. E depois ainda fica bravo que elas não aconteceram. De repente você vai na frente e o Espírito Santo vai ao seu lado. De repente você deixou Ele para trás. De repente você não está mais perguntando para Ele. De repente você não está mais questionando a Ele. De repente você está fazendo as coisas sozinho e usa de um artifício dizendo que Deus sempre está com você e que Deus sabe todas as coisas e que Deus permite todas as coisas. Sim, Deus sabe todas as coisas, Deus permite todas as coisas, mas as coisas que você decide, porque a decisão no final sempre é sua, a escolha no final sempre é sua. Você tem livre escolha a todo instante, e a todo instante Ele fala: ei, tem o caminho do bem e o caminho do mal, te oriento que siga o do bem, para que tudo te corra bem. Mas você não tem mais questionado a Deus, você tem feito as coisas do seu ímpeto, então você não tem ouvido Ele te dizer qual é o caminho do bem e qual é o caminho do mal. De repente você está mais distante do Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Quem se sente assim? Às vezes abandonado, sozinho. Você que se sente assim, às vezes abandonado, sozinho. Lembra que o ambiente que te expõe é o ambiente que te transforma. Eu não quero que você venha aqui na frente, mas eu quero que você se coloque de pé, para que nós possamos interceder por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pai, hoje tem arrependimento. Se você se arrepende de caminhar sozinho, se você se arrepende de tomar as decisões sozinhos, se você se arrepende de fazer as coisas e depois ainda
jogar a culpa em Deus. Se você entende que tem caminhado mais sozinho do que com Deus, que você tem ido à frente e as coisas não têm dado certo. Se você tem ido à frente, mas as coisas não têm acontecido, eu te convido a inverter os papéis. Deixe o Espírito Santo ir na frente. Deixe Deus tomar a decisão no seu lugar. Quando Deus te orientar, que você a siga. Ei, é normal, não se envergonhe, é normal isso acontecer. É normal, às vezes, nós tomarmos a rédea porque nós somos ansiosos, amém? É normal. Quando Paulo começa na caminhada, falava que era Barnabé e Paulo. Quando eles começam as viagens missionárias, era Barnabé e Paulo, amém? Mas quando eles retornam, já não é mais Barnabé e Paulo. Quando eles retornam, já é Paulo e Barnabé, porque Paulo amadureceu. Paulo cresceu. Deixa o Espírito Santo crescer. Deixa ele te orientar. Amém? Ore comigo, igreja, por favor. Diga: Deus, graças te damos, porque hoje tem tomada de consciência. Hoje tem arrependimento. Eu entrego as rédeas da minha vida ao Senhor. O Senhor é o meu Senhor. Então eu te peço, Deus, a todo instante, quando eu não te escutar, grita no meu ouvido, até que eu escute e te obedeça. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, por favor. Aleluia. Sabe quem se assentava com Deus antigamente? Os discípulos. Sabe quem comia diante de Deus antigamente? Diga comigo: os discípulos. Desde sempre quem se assenta na mesa do Pai são os discípulos. E Deus te constituiu reino e sacerdócio. Se você é sacerdócio, você é discípulo. Amém? Desde sempre foi assim. Mas graças a Jesus, nós também podemos nos assentar como algo maior que discípulos. Filhos. Ei, filhos. Filhos na mesa do Pai. Honram a presença do Pai, mas desfrutam de tudo que o Pai tem. Discípulos honram a presença do Senhor, mas ficam comedidos na presença do Senhor. É ou não é? E você é filho e é discípulo. Amém? Nós honramos, respeitamos e desfrutamos. Êxodo 24, por favor. Êxodo 24, 9. E subiram Moisés e Arão, Nabade e Abiú. E quantos? 70 anciãos de Israel. Temos por volta de quantas pessoas? 70. Eu quero declarar na sua vida aquilo que a palavra já diz. Você é reino e você é sacerdócio. Você é sacerdócio real, nação santa, separada para Deus, para estar junto dele, para desfrutar de tudo que ele conquistou para você, para desfrutar da mesa do Pai. Você é filho amado. Amém? Aleluia. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade.
Ei, que cor que é a safira? Ajuda? Que cor que é a safira? Cadê a Juquipídia? Hã? A safira é parecida como o céu na sua claridade. Como é o céu na sua claridade? Deus pisava onde? Nos céus. E você pisa onde? Nos céus. Eu e você não somos mais cidadãos dessa terra, nós somos seres celestiais, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, por isso nós nos assentamos nos céus, nós acessamos as bênçãos que estão nos céus. O problema é que o crente, de um modo geral, como é ensinado pela religião, pisa na terra e projeta uma vida futura nos céus, mas a sua vida hoje já é nos céus, é para o amanhã e para o hoje. Hoje você é cidadão dos céus, o teu passaporte é celestial, não é de Angola, não é do Brasil, não é de Portugal, não é de Cuba, o teu passaporte é celestial, por isso você pode profetizar, para que todo mundo veja o que Deus falou para você, porque já aconteceu no céu. Então você traz para a terra aquilo que Deus já te mostrou nos céus. Mas pastor, nós somos 70, como é que vai ter uma igreja para 7.000 lugares sentados? Não sei, Deus já mostrou. A visão é clara, os próximos passos ainda estão turvos. Passo a passo precisamos da revelação do Pai, para que eles fiquem claros. Amém? Degrau em degrau. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia que como uma pavimentação de pedra de safira, e que se parecia como o céu na sua claridade. E o que fizeram quando estavam nos céus? O que fizeram quando viram isso? Os anciãos. O que eu e você temos que fazer como vemos isso, como estamos diante de Deus? Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Não houve o toque. Sabe por quê? Porque quem nos toca é o Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de olharmos para Deus. Nós não temos esse corpo físico não tem a capacidade de suportar a energia que Deus emana. Por isso nós precisamos ser protegidos para chegar no Santo dos Santos. Nós precisamos da proteção do Filho para chegarmos diante de Deus. Nós precisamos ser revestidos pelo sangue. Porque precisa chegar a Deus somente pelo sangue de Jesus. Quem aqui é revestido pelo sangue de Cordeiro? Amém? Você pode chegar com ousadia no Santo dos Santos. E você vai fazer o que quando chegar lá? Ei! Mas viram a Deus e comeram e beberam. Na presença de Deus você é alimentado. Na presença de Deus você tem sustento. Na presença de Deus você tem fartura. Na presença de Deus você tem alegria. Na presença de Deus há uma paz que excede todo entendimento. Na presença de Deus há ausência de necessidade. Na presença de Deus você come com Ele. Amém? Mas não era assim. Você comia antes comiam diante dele. Não poderiam comer com ele, porque não tinham o Espírito Santo, amém? Hoje você pode comer com o papai. Aleluia. Amém. Vamos mostrar isso agora no Novo Testamento. Antes, era só para o sacerdote desfrutar da presença de Deus, amém? Levítico 6:16 vai falar assim, o seguinte: e o restante dela comerão a Arão e seus filhos, ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levítico 22:10 vai dizer assim:
também nenhum estranho comerá as coisas dos santos. Opa! Quer dizer que tem um alimento que é só para aqueles que são de Deus? É ou não é? Está dizendo, lá na antiga aliança, que existe uma comida que é apenas para aqueles que são separados para Deus. É ou não é? Vou ler de novo, Levítico 22:10. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Aquilo que é santo é para os santos, amém? Não é pérola para ser jogado aos porcos. Por isso, valorize aquilo que Deus te dá. Valorize aquilo que está na mesa do Senhor. Valorize aquilo que está sendo separado para você. Dê valor. Não é para qualquer um. Aquilo que está disponível para você veio através do sangue de Jesus. Amém? Ah, mas isso é velha aliança, isso é velho testamento. Agora é graça. Eu sei que tem gente que já pensou assim. Eu vejo daqui. Agora não é mais assim, Jesus veio e pagou o preço. Agora todo mundo pode comer do que está na mesa. Pode? Diga não. O que é santo é para os santos. No Antigo e no Novo Testamento. O que é santo é para os santos. Não jogar pérolas aos porcos é uma parte de um ensinamento da nova aliança. Na nova aliança fala assim, 1 Coríntios 10:18. Vede, ó Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Quem que é participante do altar do Senhor aqui? Amém. Volta 2 versículos, 1 Coríntios 10:16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que repartimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O sangue de Cristo é para os santos ou não? O corpo de Cristo é para os santos ou não? É para todo mundo? Não. João 1:11. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Jesus está para todos, mas nem todos estão para Jesus. Jesus morreu para que todos tenham acesso ao Pai. Todos aqueles que nele creem, todos aqueles que reconhecem o sacrifício, todos aqueles que reconhecem a obra da cruz, todos aqueles que reconhecem o sangue derramado, todos aqueles que reconhecem que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Se eles não reconhecem isso, não lhes é válido o que Jesus fez. Então não é para todos, é para todos aqueles que querem, todos aqueles que escolhem, todos aqueles que decidem. Amém? E vou mostrar para vocês agora com mais clareza. Romanos 5:18. Pregam muito este versículo aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. É ou não é? Bendito Adão. Através de Adão veio a condenação para todos nós. É ou não é? Transferência genética está no nosso DNA. Deixa eu explicar para vocês algo que a ciência explica e muita gente acha que é espiritual. Tem vezes que é, mas em boa parte das vezes não é. Eu sou o quê? Humanamente falando? Eu sou o produto resultante da união do óvulo da minha mãe com o espermatozoide do meu pai. É ou não é? 1 mais 1 deu 1. É ou não é?
Eu tenho uma carga genética do meu pai e tenho uma carga genética da minha mãe. Junto com a carga genética do meu pai, vem memória genética. Sabiam disso? Junto com a carga genética da minha mãe, vem memória genética. A memória pode ser acessada sim ou sim? Quem tem memória aqui? Quem lembra de algo que aconteceu ontem? Quem lembra onde estão... Homens, vocês lembram onde está a sua meia que foi lavada e dobrada ontem? Não mente. O homem tem problema de memória, o homem. A mulher não, a mulher é perfeita, é a obra-prima da criação de Deus. A mulher lembra de tudo. É ou não é? Pode passar 10 anos, 15 anos, daqui a pouco ela lembra das coisas do nada e lembra assim, estou brava com você. Você fala, mas por quê? O que aconteceu? Há 10 anos atrás você pisou no meu pé e estragou a minha unha que eu tinha acabado de fazer lá no salão da minha amiga. Passou 10 anos, mas eu lembro. Parece que foi ontem. Mulher é ou não é assim, homens? Hã? Mulheres, vocês são ou não são assim? Tem memória. Amém? E as nossas células carregam memória genética. Por vezes que nós entramos num estado de concentração tão grande que nós acessamos memórias genéticas. Memórias que meu pai teve. Memórias de coisas que a minha mãe teve. Mas o meu pai e a minha mãe são resultados do espermatozoide do meu avô e do óvulo da minha avó. É ou não é? Que também carregam memória genética. E por vezes nós acessamos memórias genéticas dos nossos antepassados e achamos que é algo espiritual. Por vezes temos revelação de algo que aconteceu lá atrás, que justificam algo que está acontecendo hoje. Nem sempre é espiritual, amém? Aleluia. Na vida passada eu fui uma rainha. Entenderam? Na vida passada eu fui um fazendeiro. Entenderam? Na vida passada, seu avô pode ter sido um fazendeiro, seu tataravô pode ter sido um fazendeiro, e você acessou uma memória genética que a ciência explica, que ele traz uma visão de que no passado, alguém da sua genealogia foi fazendeiro, foi rainha. Amém? E eu acho engraçado, né? Quando vão nesses cartomantes da vida, é sempre teve alguém rico lá atrás, né? Nunca fala de um sofredor. É ou não é? Aleluia. Não consulte espíritos, você não precisa. Romanos 5,18. Pois assim como por uma ofensa só veio o juízo de todos os homens para a condenação, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. 19. A maioria para aí. No 18. É ou não é? Pelo pecado de um, a morte entrou. Pelo sacrifício de outro, a vida reinou. É ou não é? E para aí. Mas espera aí, a palavra de Deus não é versículo isolado, ela é um contexto. Veja o que diz o 19. Porque pela desobediência de um só homem foram feitos todos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Foi pela obediência de Jesus que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ei, Jesus teve uma morte de cruz para fazer a vontade do Pai. Jesus escolheu a cruz para fazer a vontade do Pai. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque se fosse a vontade dele, ele pediu para que este cálice seja passado da vida dele. Mas obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Pela obediência de Jesus, ele morreu na cruz
e nos deu a oportunidade de ser resgatado para o Pai. Foi para todos? Hã? Muitos. Não é todos. A salvação está para todos, mas nem todos estão para a salvação. É só para aqueles que escolhem. Amém? Apocalipse 1:6 vai mostrar que você é reino e sacerdócio, que a mesa do Pai é para sacerdotes, que a mesa do Pai é para filhos, a mesa do Pai é para todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. É para mim e para você que está aqui hoje. Amém? E nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai. A Ele a glória do poder, a glória e poder para todo sempre. Amém? Mas eu não me sinto rei. Eu reino sobre o quê? Na minha casa está batendo panela. Você é sacerdote do quê? Eu não tenho coragem de nem orar pelos outros. Nem para mim eu oro. Tem crente que é assim. Não aqui, amém? Aqui nós oramos, não oramos? Glória. Quem estava no culto de oração ontem? Levanta a mão, por favor. Foi fogo, não foi? Aleluia. Obrigado. Parabéns, viu, pastores? Parabéns a todos que vieram. Mas independente de você se sentir ou não como reino ou sacerdócio, o sangue de Jesus te comprou. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Jesus adquiriu todos aqueles que nele creem, para que anunciem as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ainda que você ainda não tenha a identidade de sacerdócio e de reino, você já foi adquirido pelo reino. Você já foi adquirido pelo rei. Amém? O rei já te comprou. Você aceitou. Então você, ainda que não tome posse, já é reino e sacerdócio. Por isso você pode, sendo sacerdócio, comer da mesa do Pai. Amém? Lembre, 1 Coríntios 10:18 vai falar que você é participante do altar. Você é participante do altar porque você é santo. E você é santo porque você foi adquirido por uma oferta. Uma oferta única e suficiente para que nunca mais você seja resgatado das mãos dele, tomado das mãos dele. Amém? Então a ceia de hoje é para duas classes de pessoas: os filhos e os que são sacerdócio. A ceia do Senhor é para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. A ceia do Senhor é para aquele que reconhece o Senhor, a obra consumada da cruz. Se você não reconhece esta obra, eu quero te dizer, não ceie. 1 Coríntios 11. A ceia deve expressar o amor cristão. Nós vamos ceiar agora. Amém? Você vai sentar à mesa do Pai. E enquanto você vai comendo da ceia, você vai orando. Enquanto você vai comendo da ceia, você vai conversando com o papai. Enquanto você vai comendo da ceia, você pede revelação ao papai. Enquanto você come da ceia, você pede e apresenta ao papai as suas petições. Amém? Enquanto você vai comendo da ceia, você vai estando cada vez mais sentindo-se cheio da presença do Pai. Amém?
1 Coríntios 11, 17 fala assim: nisto, porém, pode distribuir a ceia. Nisto, porém, que vos vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Às vezes tem ciúme dentro da igreja, às vezes tem estresse dentro da igreja, às vezes tem problemas dentro da igreja, entre os irmãos. Tem ou não tem? Acontece. Em parte eu creio. Por que é em parte? Porque isso não é a essência, é só a casca. Não é o interior, é o exterior falando. As dissensões entre os irmãos da igreja não é o nosso interior, não é quem nós somos de verdade. É apenas a nossa casca sendo tratada. Amém? 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Muitos vêm aqui para comer da ceia do Senhor? Não, vêm apenas para cumprir um ato religioso. E cumprir um ato religioso não resolve nada na sua vida. A religião mais te atrapalha do que te ajuda. A religião mais te escraviza do que te liberta. A religião mais te domina do que te traz libertação. A religião, como os homens conhecem, acaba dominando os homens. E Deus liberta, amém? Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Às vezes as pessoas se ajuntam com a desculpa de ceiar ao Senhor, apenas para aparecer. Amém? Não, misericórdia. Aquele que toma a ceia do Senhor indignamente, atrai para si doença. Aquele que come da ceia do Senhor indignamente, atrai para si problemas. Aquele que come da ceia do Senhor indignamente, bêbado, cometendo glutonaria, tendo dissensão entre os irmãos, sem arrependimento nenhum, atrai para si problemas de saúde. A palavra vai dizer que por comerem assim, existem muitos doentes no meio de vós. Amém? Então, assim que tiverem os elementos nas mãos, eu quero vos convidar a fazer a sua própria oração de arrependimento, a sua própria oração de entrega ao Senhor daquilo que vos acusa. Amém? Aleluia. Aquele que já pegou os elementos, comece a orar. Comece a entregar a Deus os seus problemas, entregar a Deus os seus momentos de ira, entregar a Deus os seus momentos de revolta, entregar a Deus os momentos que você não foi justo. Tudo aquilo que lhe traz à memória condenação, entregue ao Pai agora. Tudo aquilo que te faz lembrar com raiva do irmão, entregue ao Pai agora. Confesse os seus pecados para o papai. Arrependimento, amém? Aleluia. Aleluia. Pai, nós estamos aqui como igreja neste momento, apresentando a si, honrando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, nos assentando na mesa do Pai, mas antes de comermos do pão e do vinho, nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos das mentiras, nós nos arrependemos dos atos de maldade, nós nos arrependemos dos atos de fúria, nós nos arrependemos da fofoca, nós nos arrependemos dos atos de idolatria, nós nos arrependemos de tudo aquilo que desagradou ao coração do papai. Pai, não sou perfeito, mas eu sou santo. Estou sendo transformado, glória em glória, cada dia mais parecido com o Senhor. Afasta de mim tudo aquilo que me traz acusação, Pai, e que não faz parte da minha essência. Pai, eu tenho o DNA celestial, tal qual o Senhor é, eu sou. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me permite desfrutar do melhor do Senhor, me permite desfrutar do melhor do seu alimento,
me permite desfrutar na plenitude da sua comunhão. Toca-me, o Espírito Santo, toca-me, Pai, assim como o Senhor fez com aqueles que viam homens como árvores, que a visão estava turva. Eu te peço em nome de Jesus, ao ser tocado pelo Senhor, ao ingerir os elementos da ceia, que a minha visão seja clara, que o Senhor me toque como o Senhor tocou aquelas pessoas, e a visão que o Senhor tem para a minha vida se torne clara, definida, iluminada pelo Senhor, para que eu possa, em nome de Jesus, escrevê-la, para que todos vejam a profecia que tem liberada sobre a minha vida. Amém? Amém, amém. Quem toma posse, bate palma, dá uma salva de glória ao Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, vamos celebrar a ceia como o Senhor orienta. Fique em pé, por favor. Nós somos filhos, mas também somos discípulos. Nós também devemos deferência, nós devemos respeito. Amém? O Senhor nos ensinou: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Se você reconhece que o corpo de Jesus foi esmagado para que você seja sarado, se você reconhece que o corpo de Jesus foi triturado para que você seja desfrutante de uma vida saudável, se você reconhece que o preço do esmagamento do corpo de Jesus te trouxe salvação, alegria, trouxe paz, coma do pão, em nome de Jesus. Vai conversando com o papai. Na mesa você come, mas também conversa com Deus. À medida que você come do corpo, você vai conversando com o papai. Vai pedindo para o papai te ajudar. Imagina que você está sentado na mesa, comendo e conversando, e apresentando as suas petições ao papai. E diz: pai, tem coisa que não está legal, a minha saúde não está legal, a minha paz não está legal. Pai, eu te apresento aqui aquilo que atrapalha a minha vida. Pai, eu te apresento isso aqui porque eu preciso da sua ajuda. Eu como na mesa do Senhor para que o Senhor me ajude, Pai. Me diz o que eu tenho que fazer, Pai. O Senhor foi esmagado para que eu possa ser curado, ser sarado. Então, Pai, cura a minha alma, cura as minhas emoções. Cuida de mim, Pai. Cuida de mim porque eu preciso de Ti. Eu não sou o suficiente para cuidar da minha vida, mas eu preciso da Sua presença, eu preciso estar junto do Senhor, eu preciso desfrutar do Senhor, eu preciso me sentir cuidado pelo Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, acalma a alma daqueles que estão sentados na sua mesa. Derrama sobre eles agora uma palavra de refrigério. Que o Espírito Santo toque cada um deles, Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, sentir-se cuidados pelo Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, em nome de Jesus eu te peço. Traz refrigério, traz acalento, apazigua, Pai, a alma, cura o corpo, Pai,
Em nome de Jesus, na sua presença não tem doença. Em nome de Jesus, na sua presença não tem tristeza. Em nome de Jesus, na sua presença toda lágrima é enxugada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Pegue o cálice. E ele pega dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do sangue derramado. Em memória da nova aliança no sangue de Jesus. Você pode agora alegrar-se na presença do Pai. Você já apresentou as suas petições. Então, Espírito Santo, agora eu te peço, à medida que vamos bebendo do cálice, em memória do Senhor, do sangue derramado, que haja um derramar de alegria sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, à medida que você vai bebendo do cálice, um revigor do Senhor vai sendo derramado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, beba do cálice. Pai, todas as vezes que fazemos isso em memória do Senhor, anunciamos a vinda do Senhor. Aleluia. Aleluia. Medite ainda, fique em oração. Medite sobre este momento. Desfrute da presença. Porque dele e por ele. Para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele. Para ele são todas as Revigora, enche, transborda. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, por misericórdia, favor e graça, toca teus filhos agora, enche cada um deles, Pai, com a sua presença, em nome de Jesus. glória. A ele a glória para sempre. Amém. A ele Aleluia, aleluia, aleluia. Cante, cante. Obrigado, Jesus, porque somos curados. Obrigado, Jesus, porque somos sarados. Nosso corpo é curado, a nossa alma é sarada. Obrigado, Jesus. A sua obra é suficiente. Os seus caminhos são perfeitos. A sua obra é real. Aleluia, aleluia, amém. Vai tomando seu assento, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei como você chegou, mas eu creio que você vai sair daqui hoje e já está melhor do que quando chegou. Amém? Quem chegou aqui angustiado e está mais feliz, está mais em paz? Obrigado, Jesus. Quem chegou aqui com dor e está sem dor agora? Fique de pé, por favor, para testemunhar que você é curado, amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, amém. Obrigado, Jesus. Pode sentar. A ceia do Senhor, por si só, traz cura, traz libertação, amém? Traz revelação. Desfrute da mesa do Pai. Aprenda a fazer isso na sua casa.
A ceia do Senhor não precisa ser feita aqui, somente aqui. Ela pode ser feita na sua casa. Se você ceiar com o Senhor todos os dias, a chance do seu corpo ser completamente curado é gigantesca. Amém? Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quero te contar algo. A palavra do Senhor é muito clara com relação àquilo que fazemos no ambiente de comunhão. Na comunhão dos santos, nós nos alimentamos da presença do Pai, agradecemos a Deus, prestamos culto ao Pai, em gratidão, fé e honra por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Amém? Então, via de regra, a gente deveria vir ao culto para agradecer aquilo que Deus já fez. Amém? E a primeira coisa que Deus fez para mim e para você foi nos trazer redenção, pagar o preço pelos nossos pecados. Amém? Mas durante a semana, Deus fez algo por nós. Nos soprou o fôlego de vida e nos sopra a cada respiração. Amém? Todas as vezes que respiram, todas as vezes que respiramos, recebemos o fôlego de vida. Amém? Mas Deus não para por aí. Os milagres são reais, as interferências do Senhor nas nossas vidas são reais. O quebrar de barreiras espiritual é real. As orientações, as bênçãos são reais. Quem aqui tem algo para agradecer por essa semana que passou? Levante a mão, por favor. Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui prestando culto ao Senhor, agradecendo por aquilo que o Senhor fez. E nós fazemos como a sua palavra diz. Nós somos sacerdotes do Senhor. Mas existe apenas um único sumo sacerdote. O sumo sacerdote só era substituído quando morria. Sabiam? O sumo sacerdote, que era aquele que entrava no Santo dos Santos, só podia ser substituído quando morria. Quando ele exercia pecado, Deus exercia juízo e ele morria. Então ele era substituído. Eli teve que morrer para ser substituído. Mas nós somos sacerdotes debaixo de um sumo sacerdote que não morre, que tem a vida eterna, que tem as chaves da morte. Jesus é o único e suficiente sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ei, Jesus é único e suficiente, eternamente sumo sacerdote da ordem de quem? De Melquisedeque. Então nós prestamos culto a Deus, como a palavra diz, antes da lei. E antes da lei, é prestado culto a Deus, reconhecendo aquilo que Deus faz, reconhecendo aquilo que Deus fez, através do ensinamento e do princípio deixado, onde Davi leva oferta, dízimo, a Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Abraão. Veja quão grande era este Melquisedeque, que o grande Abraão levou os dízimos a Melquisedeque. E Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O dízimo é o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a sua vida.
O dízimo é o reconhecimento material, palpável, para que todos vejam que você realmente é grato, porque Deus e o Espírito Santo fazem algo junto com você. Então, em gratidão, fé e honra, você devolve a Deus a parte que Ele lhe pede. Amém? O dízimo você não traz para entregar, você não paga o dízimo. Para aquele que é cristão, ele devolve o dízimo em gratidão, porque foi Deus que liberou a bênção, foi Deus que liberou a vitória, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que te colocou naquele lugar, foi Deus que derrotou os inimigos e te entregou os despojos de graça. Foi Deus que derrotou os inimigos de Abraão. Os despojos de 9 reinos estavam na mão daqueles que venceram a batalha. Então vem Abraão com alguns servos e vencem a batalha, porque Deus venceu a batalha. A batalha que eu e você temos vencido, se somos filhos de Deus, é porque Deus tem ido na frente, é porque o Espírito Santo tem ido na frente, é porque o Espírito Santo tem mostrado como fazer, é porque os anjos do Senhor vão na frente, limpando e projetando o caminho para nós. Então, para além de nos orientar, Deus também faz as coisas. E nós reconhecemos que Ele faz, devolvendo a Ele a parte que Ele pede. Em gratidão, fé e honra, porque o Senhor cuida dos seus. Amém? O Senhor cuida do seu discípulo. O Pai cuida dos seus filhos. Deus cuida de mim e de você. E para demonstrar que nós somos dele, para que o mundo sobrenatural veja, e para que os olhos humanos também vejam, para que todos saibam que nós somos nação santa, sacerdócio real, testemunhamos em gratidão, fé e honra aquilo que nós somos, demonstramos ao mundo aquilo que nós somos, então nós dizimamos. Amém? Se não for nesta base, não dizime. Pastor, você está dizendo que você não quer o meu dízimo? Ei, Deus não quer, se não for em gratidão, fé e honra. E se não for santo, nós não queremos. Se for um peso na sua vida trazer o dízimo, não traga. Deus não precisa, e nós também não. Agora, se em gratidão, fé e honra você traz algo para o Senhor, você dizima, Deus pega o seu dízimo e trata como semente. Então Deus multiplica e devolve na sua vida. Ei, o altar não pede nada. O altar recebe, multiplica e devolve. Deus não pede nada. Deus recebe, multiplica e devolve de novo. Deus dá semente a quem semeia. É por isso que os prósperos diante de Deus ficam mais prósperos. E é por isso que o mesquinho fica cada vez mais definhado. Ei, se você é mesquinho, entenda algo. Deus jamais vai te prosperar. Deus coloca tesouros nas suas mãos para revelar o seu coração. O que você faz com os tesouros e as sementes que Deus tem te dado? Tem negado pão? Tem negado esmola? Tem negado água para aquele que tem sede? Tem negado comida para aquele que tem fome, você tendo semente transbordando na sua casa? Eu não estou falando para você ser trouxa, mas se você tem semente transbordando na sua casa, que você não tem o que fazer com ela, ela está além das suas posses, tem mais semente do que terreno para você semear, você deve, em nome de Jesus, semear na vida de outras pessoas. Todas as vezes que cuidastes destes pequeninos, a mim cuidastes. Todas as vezes que deste de beber a estes pequeninos, a mim destes. Todas as vezes que deste de comer a estes famintos, a mim destes. Todas as vezes que faz para aquele que necessita, você pratica a verdadeira e imaculada religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, do estrangeiro. Demonstrar que Deus é real, amém?
E quando você vai dar uma esmola, é esmola, não falei de oferta. Tem esmola e tem oferta. Toda vez que você for dar uma esmola, fale assim: olha, Deus transbordou na minha vida para que eu possa te dar essa esmola. Então agradece a Deus, porque se Ele não tivesse transbordado na minha vida, eu não teria condições de te dar essa esmola. Amém? Rapidamente quero contar um testemunho para vocês. Eu vou trazer o Gilberto aqui, qualquer hora. O Gilberto era um mendigo. Quem conhece mendigo? Sabe o que é mendigo? Gente de rua, passando fome, mal vestido, com roupa suja, mal cheiroso. Conhecem? Conhecem ou não? Eu estava no Shoprite e este senhor chega até mim, mal cheiroso, com roupas, com vestes rasgadas, pedindo para que comprasse leite para a filha dele. Naquele instante o Espírito Santo me fala: oferece para ele o leite ou uma bandeja de ovo, mas acompanhada da bandeja de ovo vai uma orientação, que ele não coma deste ovo, que ele pegue essa bandeja, que ele venda e recompre, fique com o lucro, e do lucro ele coma, beba e devolva ao papai. E faça isso repetidas vezes, e não mais terá fome na sua casa. Não mais haverá necessidade na sua casa. E eu posso ser maluco aos olhos de muita gente, mas eu sou obediente. Deus falou, eu faço. Então eu falei para o Gilberto, digo: Gilberto, te apresento, eu posso comprar este leite que você está pedindo e posso te comprar uma bandeja de ovo. A bandeja de ovo é mais barata do que o leite que você está pedindo. Mas se você pegar essa bandeja de ovo, assim diz o Senhor, for lá fora, vender esse ovo, pegar o lucro para você, voltar e recomprar a bandeja de ovo, ir lá fora, vender de novo, pegar o lucro para você, e fazer isso repetidas vezes, devolver a Deus a parte que lhe cabe, em gratidão, fé e honra, nunca mais terá fome na sua casa. Ele me olha, e os obreiros conheceram ele ontem. Eu estava no shopping conversando com os obreiros sobre evangelismo da igreja. Então o Gilberto vem correndo e me dá um abraço. Então o Gilberto fala assim: eu vou ficar com o ovo. Passam alguns meses, eu estou lá no Alimento Angola, vem correndo alguém na minha direção. Mas já não mais mal vestido, já não mais cheirando mal. Vem correndo e oferta na minha mão. Só que eu não o reconheço. Vem correndo e me dá bate na minha mão assim e me entrega uma oferta. Eu falo: o que é isso? Ele fala: não está me conhecer? Eu falei: desculpa, não. Eu sou o rapaz do ovo. Hã? Eu sou o rapaz do ovo, que o senhor me deu o ovo lá para mim comprar e vender e devolver a Deus a parte que é dele. E olha como é que eu estou. Então eu não tenho muito, mas essa parte eu quero que o senhor receba em oferta. E daí eu fico muito feliz, daí paranaense, né? Eu fico muito feliz, aquilo enche de alegria o meu coração, e ele tira o boné. E ele fala assim: eu reconheço que você é homem de Deus. Porque quando ele tira o boné, a cabeça dele é cheia de falhas. Sabe aqueles círculos com falha no cabelo? Sabem? Ele fala assim: eu reconheço que você é homem de Deus, ora para que nasça cabelo nesses buracos aqui, para que a minha cabeça não tenha mais essas coisas. Então eu oro. E gente, até essa parte, até este momento, deste momento, está um testemunho dele gravado. Passa alguns meses, eu estou sentado no banco Bairro do Talatona, ali no Candando, agência do Candando. E eu estou ali, irritado, porque quem me conhece, eu vivo irritado, às vezes. Né? Esperando o tempo que eu não tenho. Digo: agiliza, por favor, né? Tem horário. E aquela calma, né? O nas calma. Quem sabe eu prego que existe um demônio chamado nas calma. Irrita ou não irrita? E aí, vamos fazer aquilo lá? Nas calma. Nossa. Misericórdia. Queima ele, Pai. Eu estou sentado ali e de repente senta alguém do meu lado. E eu olho, cumprimento por educação e volto. De repente, se alguém bate nas minhas costas assim, eu olho e ele fala: não está lembrado de mim de novo?
Eu falo, desculpa, não. Aquele senhor que estava com as roupas rasgadas, estava de camisa, bonito, cheiroso. Não tinha nenhuma falha no cabelo. E ele fala assim, sou eu, o Gilberto do Ovo. Eu digo, você está fazendo o que aqui, Gilberto? Vim falar com a minha gerente. Ei, vocês não entenderam? Aquele que estava passando fome, pedindo para comprar leite para a filha dele comer, foi falar com a gerente dele no banco. Dá uma glória a Deus aí, crente, pelo amor de Deus. Mas sabe o que ele é? Fiel no dízimo. Agora, encontramos com ele ontem, né? Rapaz, tá bonito, não tá? E aí, Deus usou o obreiro para chamar a atenção dele. Eu falei assim, vem cá, você tem que ir na igreja testemunhar dele. Ele falou assim, pastor, estou trabalhando em tal lugar, agora trabalho até os domingos. Aí o obreiro fala assim, viu, separa tempo para Deus. Porque Deus dá. Mas se aquilo que Deus te dá começa a te afastar de Deus, Deus tira. Amém? Então, se você tem o que agradecer a Deus, vamos ofertar agora. Amém? Pessoal, traz os envelopes aqui na frente, por favor. Se você tem fé, gratidão e honra, pegue o seu envelope e demonstre no mundo sobrenatural e no mundo natural que aquilo que você fala é real. Amém? Só se você faz isso em fé, gratidão e honra. Aleluia. Faça a sua melhor oferta, faça o seu melhor para Deus. Amém? Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer, por tudo que tens feito por mim. Quero te agradecer. Na minha vida, Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder. Na minha vida, Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder. Na
minha finança, Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder. Na minha casa, Satanás não tem poder. Não tem poder. Declara, igreja. Na minha vida, Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder. Na minha casa, Satanás não tem poder. Não tem poder, não tem poder. Na minha igreja, Satanás. Vitória, 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 vitória. Pra essa semana, vitória, vitória na minha vida, vitória, vitória. Ou na minha casa, vitória, 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 vitória. Vitória, 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 vitória. Aleluia. Dê uma salva de palmas aí, quem está feliz. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque temos o que ofertar, temos o que primiciar, temos o que dizimar, temos o que semear, temos um coração alinhado e desejoso e ardente por votar. Temos, Pai, obediência ao Senhor. Temos fé, gratidão e honra. E obrigado, Deus, porque temos o suficiente para nós e para os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, receba estas ofertas, receba estes dízimos, que subam com aroma suave e agradável diante de si. E como o Senhor faz com aquilo que recebe com alegria, recebe, multiplica e devolve transbordado na vida de cada uma dessas colunas, Pai. Que eles sejam colunas do seu evangelho, Pai. Que o dom de riqueza comece a se manifestar na vida de cada um dos que aqui estão. Que o dom de riqueza, que é feito para cuidar do corpo de Cristo, se manifeste de cada um aqui presente, Pai. Que eles sejam agentes de transformação do Senhor. E que o povo saiba que o Senhor cuida dos seus. Assim eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nossa agenda da semana, nós teremos na quarta-feira o nosso culto profético aqui na igreja. No sábado nós temos atividade das jovens. No domingo o culto Candengue às 8h30 e o culto da família às 10h30. Dia 28 nós temos o nosso culto de mulheres às 15 horas aqui na igreja. Mulheres, vocês são nossas convidadas. E para que a gente possa realmente ter um grande culto, uma grande festa, nós abrimos a nossa semeadura. Então, você que deseja ofertar nesse culto, você que deseja abençoar as mulheres que vão estar aqui, a gente tem bastante atividade, bastante coisa que a gente está programando para fazer para você, mulher, nesse dia. Então, você que queira nos ajudar, que queira semear nesse domingo, para esse culto do sábado, nós abrimos a semeadura para o nosso culto das mulheres. Amém? Tá? Que será no dia 28. Mulheres que queiram, nós já montamos a nossa camiseta, já elaboramos a nossa t-shirt. Mulher que queira a sua t-shirt, por favor, Lu, a Lu está lá atrás, dá o seu nome e o seu tamanho. A t-shirt tem o custo de 5.000 kwanzas, tá? Para você que queira. E você, o homem está aí pensando, mas eu, é culto das mulheres, então as mulheres. Se você quiser abençoar a sua esposa, além da sua esposa, a t-shirt da sua esposa, você quer abençoar mais alguma mulher, mais alguém, você mulher que deseja abençoar também mais alguém, nós recebemos a sua oferta, tá? Cada t-shirt tem um valor de 5.000 kwanzas, amém?
A pastora Jaqueline está montando um coral para esse dia, tá? Então, você, mulher, que quer participar do coral para o culto do dia 28, conversa no final do culto com a pastora Jaqueline, tá? Hoje é o último dia que ela vai estar angariando, pegando as pessoas, né? Aceitando as pessoas para fazer parte desse louvor, tá? Desse coral que vai estar no dia 28 no nosso culto das mulheres. Ai. Amém? E dias 4 ou 5 de abril nós teremos a nossa atividade de Páscoa, que daí a gente vai conversar sobre elas. Para a nossa Páscoa dos Candengues, nós também já iniciamos a nossa semeadura, tá? Então, você vai perceber, o IBAN para a semeadura do culto das mulheres está nas ofertas da igreja. E se você quiser sempre fazer uma semeadura para a Páscoa dos nossos candengues, a gente tem o IBAN das nossas ofertas especiais. Amém? Tá? Serão 2. No final de semana nós teremos o culto das mulheres. Já no seguinte a gente já vai ter a programação da Páscoa com as nossas crianças. Amém? E hoje, né, Dia da Mulher, a gente não poderia deixar de te homenagear. Todas receberam um presentinho quando chegaram? Amém? Tá? É uma singela lembrança nossa para você. Dia da Mulher, né? Dia 8 de março, comemoramos o Dia da Mulher, né? Lembramos os feitos, né, que a mulher já conseguiu, mas ainda é um momento onde a gente lembra todas as conquistas que a mulher ainda tem, toda a desigualdade que ainda existe, né? Toda a violência que ainda existe contra a mulher. Então, nesse dia, é um dia que a gente faz uma reflexão sobre a mulher, né, no contexto geral. E, além disso, além de ser isso, ela também acabou virando uma data comercial. Porque a mulher acaba ganhando presente, a gente tem visto aí na rua flores sendo vendidas, né? Acaba também virando uma data comemorativa comercial. Mas, mulher, eu quero te dizer a você, que é uma mulher cristã, uma mulher temente a Deus, uma mulher que aceitou a Jesus, uma mulher onde o Espírito Santo tem te guiado a cada momento. Ei, você é uma mulher de valor. Você é uma mulher virtuosa. Você é a mulher. Você tem caminhado, ou você já está bem próximo de ser aquela mulher de Provérbios. A mulher sábia. A mulher que sabe a hora de falar. A mulher que sabe a hora de calar. A mulher que sabe plantar, mesmo nos momentos secos. A mulher que não espera a ocasião, o momento certo para fazer. Ela faz com aquilo que ela tem nas suas mãos. Ela realmente faz aquilo que é preciso. Ei, você é uma mulher que tem o caráter de Cristo Jesus. Você é uma mulher que tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mais do que as mulheres lá fora, hoje, lutam para ter igualdades, lutam para ser mulheres que conseguem coisa, com um feminismo distorcido, aonde coloca valores na mulher, naquilo que ela tem, naquilo que ela pode mostrar. Ei, você é mais do que isso, porque você é templo do Espírito Santo. Aí você vai olhar, pastora, mas como assim? Eu olho lá aquelas mulheres na rede social, todas lindas, maravilhosas. Ei, você é linda, porque você foi criada à imagem do Senhor. Você é a imagem do seu Criador. Então sabe para quem que você tem que olhar? Para Cristo Jesus. Olha para Cristo. Reflete realmente a imagem do Senhor. Deixa brilhar a luz do Espírito Santo sobre você. E você vai ver a grande mulher que você é. Você vai perceber como Deus te usa, como Deus tem te abençoado. E a Bíblia nos traz grandes exemplos disso. Grandes mulheres que venceram. Grandes mulheres que fizeram aquilo que foi necessário. Você não precisa se inspirar naquela mulher lá fora, naquela mulher lá das redes sociais. Você tem mulheres na Bíblia.
mulheres que foram fiéis, mulheres que pagaram preço e mulheres que refletem o Espírito Santo de Deus. Ei, nós somos mulheres diferenciadas, nós somos mulheres separadas pelo Espírito Santo. Nós refletimos o nosso Pai, nós somos semelhança dele. Então não se iguale a outras mulheres, não queira se igualar às outras mulheres, porque você foi feita na sua individualidade, no seu jeito, a imagem do nosso Pai. Então reflita o Espírito Santo do Senhor, deixe ele brilhar na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, mulher. Você é sim uma mulher valorosa, você sim é uma mulher extraordinária. Tome posse da sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Obra-prima da criação de Deus, amém? Aleluia. Coloque suas mãos em posição de receber. Pai, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dará fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Em nome de Jesus, tudo que você colocar as mãos e trabalhar junto com o Senhor, prosperará. Em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra e posicione-se nela. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja profeta de Deus, dê um abraço quem está do seu lado, libere uma palavra profética e a gente se vê no próximo evento, em nome de Jesus.